Fala, meus amigos, muito boa noite para vocês. E o sinal de alerta volta a ser ligado em São Januário, depois da segunda derrota consecutiva aí sob o comando do Rafael Paiva, né? Um momento de instabilidade, o primeiro momento de instabilidade passado aí pelo treinador, depois que teoricamente ele assumiu a equipe aí, não foi efetivado oficialmente, mas é o comandante, e o Vasco vive seu primeiro momento aí sob o seu comando de oscilação no campeonato. As equipes de baixo conseguindo chegar perto, hoje a distância de 5 pontos para o Z4, tudo bem que o Vasco ainda está numa boa, né, ocupando uma posição intermediária na tabela, mas precisa o quanto antes voltar a pontuar. O Vasco não pode ficar, né, perdendo partidas consecutivas em jogos teoricamente que possivelmente o Vasco podia sair com resultados positivos. Hoje foi um exemplo. O Vasco poderia ter saído de lá, pelo menos, na Arena Condá com um pontinho. É bem verdade. A gente tem que abrir esse parênteses aqui. O campo de hoje estava impraticável para o futebol. Estava caótico, um lamaçal. A chuva que caiu lá em Chapecó prejudicou ainda mais o gramado. As condições estavam muito ruins e acabou que o futebol não foi praticado muito bem pelas duas equipes, principalmente pelo Vasco. Mas a gente vai fechar um parênteses aí, porque isso não tira a culpa do Vasco ter perdido esse jogo. Como eu disse agora nas minhas redes sociais, o Grêmio entendeu as características da partida, conseguiu colocar jogadores velozes nas alas, explorou muito o lado do campo que tinham condições para que o ataque fosse mais favorável, e eles também, além disso tudo, tinham um jogador que o Vasco não tem, que o Vasco hoje está precisando, que é aquele pontinha arisco, e o Soteldo estava numa noite feliz, foi dos pés dele, que além de ter saído o gol, financiou aí várias jogadas de ataque para o time do Grêmio, e o resultado, com isso, o Grêmio chegou a esse triunfo, fez prevalecer esse triunfo, porque justamente teve um bom entendimento da partida, um bom entendimento do gramado, das condições, né? Praticou bolas aéreas, e o Vasco foi totalmente o oposto. O Vasco foi para Chapecó para contra-atacar, mas o jogador velocista que o Vasco tinha era Emerson Rodrigues, um jogador que a gente tem que dizer que é limitado. É um jogador que eu já tinha falado para vocês aqui, as tomadas de decisões dele são muito ruins, ele ainda tem problemas sérios quanto a isso, não vinha de boas temporadas, e fica até um ponto de interrogação o porquê dessa contratação ter ido adiante, né? Porque o antigo diretor de futebol é que tinha dado aí, feito o aval para essa contratação, e acabou que ele essa contratação foi definida para chegar no Vasco. Emerson Rodrigues foi uma peça nula em campo, não atuou bem. O Vasco hoje não tinha o Adson, que era ali o seu pontinha, né? O seu jogador de melhor velocidade ali pela direita, que era o garçom do Verratti, e o Emerson Rodrigues, com isso, não surtiu efeito. Coutinho, naquele campo também, diante do Grêmio, não tinha condições para praticar o seu bom futebol. O futebol do Coutinho é um futebol de toques rápidos, toques inteligentes, né? E naquele campo ali a gente também tem que abstrair essa situação, né? Não foi bem, e o Rafael Paiva achou melhor no segundo tempo escalar o Payet. Para mim até uma surpresa de ter colocado nesse campo, né? Ele que vinha inativo, e mesmo assim o francês correspondeu até um pouquinho mais do que o Coutinho, né? Teve lances importantes aí, alguns cruzamentos, alguns toques de velocidade, alguns chutes a gol, né? Mas infelizmente o Vasco não conseguiu reagir, não conseguiu chegar aí ao gol de empate e perdeu um resultado negativo aí,
que não estava nos planos do Rafael Paiva, e agora o Vasco vai ter que ir à forra contra o RB Bragantino, aqui no Rio. Não tem outro resultado, o Vasco precisa voltar a ganhar para poder respirar. O time está vivendo um momento de oscilação neste campeonato, e o jogo de hoje mostrou que coletivamente o Vasco teve muitas falhas, né? E não foi muito diferente do que aconteceu contra o Atlético Mineiro. A diferença é que contra o Atlético Mineiro, o Vasco tinha um campo em condições ideais e não praticou um bom futebol. E hoje, além de ter jogado mal, o campo fez ainda prejudicar mais ainda esse futebol do Vasco. Então, meus amigos, foi um resultado muito ruim, óbvio, né? No pensamento na comissão técnica, o Vasco ia buscar o empate. Agora a gente tem que também destacar uma situação. Esse jogo ficou mais à mostra ainda que o Vasco precisa urgentemente de trazer um zagueiro de respeito ali. A zaga do Vasco mais uma vez hoje foi envolvida, o gol do Soteldo a gente viu, o atraso do Rojas também, do Michael, né, que deu aquela escorregada ali, Léo Pelé, todos ali atônitos, envolvidos e não conseguiram dar conta do Soteldo, que chegou, rabiscou e fez o gol da vitória. Aliás, outra situação que eu tenho em mente aqui foram as substituições do Rafael Paiva, não surtiram efeito, né? O Rojas foi envolvido também naquele gol do Soteldo, inclusive a bola triscou um pouquinho nele. Pumita, o garoto GB, enfim, todos esses jogadores que entraram, o Vasco não conseguiu ali traduzir em campo essas substituições que foram feitas e, ao meu ver, faltou o Alex Teixeira ali. Não sei se o Rafael Paiva achou que não era um jogo para o Alex Teixeira, o campo estava pesado, ele é um jogador que puxa muito a bola, né? E ali não adianta carregar. Era um campo que você tinha que enaltecer os cruzamentos, destacar os cruzamentos para a cabeça do Verratti. Mas para isso o Vasco tinha que encontrar, né, áreas do campo que estivessem em boas condições, mas também com jogadores que pudessem cadenciar esses momentos. E o Vasco não tinha, né? O Vasco não tinha um Soteldo hoje em noite inspirada. E prevaleceu aí o melhor toque de bola do Grêmio, né? O Grêmio, principalmente no primeiro tempo, conseguiu aí mostrar um pouquinho melhor do que o Vasco. No segundo tempo o Vasco tentou equilibrar aí com as substituições feitas, mas parece que lutava não só contra o campo, mas contra as suas próprias limitações, né? Eram visíveis aí as limitações do Vasco, e num ataque aí, num contra-ataque, o Soteldo foi muito feliz e acabou concluindo para a rede do Léo Jardim. Então, meus amigos, a situação é essa. O Vasco perde mais um jogo sob o comando do Rafael Paiva, oscila no campeonato e precisa urgentemente vencer. Mas ficam algumas lições nessa partida. As lições que o Vasco precisa ainda se reforçar, precisa trabalhar mais, precisa encontrar um equilíbrio, né, para os próximos jogos, e precisa ainda melhorar esse sistema defensivo, porque está precisando de mais trabalho nesse setor aí. E, acima de tudo, trazer também mais uma peça ofensiva. Você vê hoje, o Adson é o titular, não jogou, entrou em seu lugar o Emerson Rodrigues, que não correspondeu, e com isso o Vasco acabou ali perdendo um pouco o seu poderio ofensivo. Então, são lições que ficam. O Vasco precisa de contratações, precisa trabalhar mais, precisa encontrar um equilíbrio e precisa dar um basta nesta oscilação. Senão, meus amigos, a gente vai começar novamente aquela agonia de luta contra o rebaixamento. E o Vasco estava, né? Conseguiu aí encontrar uma gordurinha, né? E agora já tem 6 pontos perdidos aí em 2 jogos. Não pode. Tem que dar um basta e tem que voltar a vencer agora no próximo jogo em casa. Vamos torcer para que o Rafael Paiva aí encontre aí um equilíbrio, encontre uma escalação mais honrosa para essa segunda partida e entenda, né, que o Vasco precisa, acima de tudo, buscar mais pontos nesse campeonato. E lembrando que agora vem a Copa do Brasil, o Vasco vai virar a chave
Quarta-feira é outro campeonato, é uma outra didática, é uma outra tática. E contra o Atlético Goianiense, que vem mal nas pernas do Campeonato Brasileiro. Mas isso não quer dizer que numa Copa do Brasil vai ser moleza. O último jogo, o Vasco fez 1-0 lá fora só. Foi um jogo, né, mas com um placar bem magro. Então, a gente tem que saber separar as duas competições. Mas o Vasco precisa melhorar, porque está difícil. Agora, eu gostaria da sua opinião sobre essa partida, quem falhou, quem foram as principais peças, na sua opinião, e o porquê desta derrota. Tem algum vilão aí? Então, ó, comente e participe. Valeu, galera! Segunda estamos de volta. Grande abraço. Até lá.